Os Malaquias, da escritora brasileira Andrea Del Fuego, é a obra vencedora da 7ª edição do Prémio Literário José Saramago. Este prémio, que foi instituído pela Fundação Círculo de Leitores, é atribuído de 2 em 2 anos e distingue obras literárias escritas em língua portuguesa, publicadas em qualquer país lusófono por um escritor com idade até aos 35 anos. Os Malaquias é baseado num facto verídico da família de Andrea Del Fuego, a morte dos bisavós ao serem atingidos por um raio. O prémio começou a ser atribuído em 99, portanto levamos 12 anos e percebemos perfeitamente que os escritores que querem consagrar-se à literatura já escrevem de modo a poder participar neste prémio. Ao fazerem isso e o facto de estarem consagrados já neste momento 7 jovens autores com os seus magníficos livros, também já dá a dimensão da importância que o prémio tem. Portanto, o público, o leitor que quiser ler qualquer dos romances que foram premiados vai perceber perfeitamente a qualidade de cada um daqueles jovens que, neste momento, a maior parte deles, ou todos eles, estão já também à sua maneira a fazer um percurso importante e um percurso de consagração, não só em Portugal, como também no estrangeiro, não é? Alguns deles já ganharam alguns prémios noutros países e, portanto, eu penso que é um prémio que, neste momento, tem uma enorme importância para a carreira de qualquer jovem escritor. Eu não acreditei. Eu mandei um e-mail de volta perguntando se era mesmo isso, se confirmava que era isso mesmo, e daí eu recebi, não, é isso mesmo. E então vir até aqui, Lisboa, eu não conhecia, né? Fazer esse caminho inverso da língua, né? A gente está lá vivendo do fruto de uma língua que foi construída aqui por vocês. E chegar até aqui nessa origem, ouvir esse português e ver os rostos e as faces, assim, expressões tão familiares que é. Eu vejo, assim, minhas tias em alguns bairros, assim, eu vejo primas. Os Malaquias se baseiam numa história de família, mas ela não é uma biografia, porque ela tem um trato literário, justamente, que é da invenção. E de alguma maneira a memória já é uma invenção, né? 2 irmãos vivendo debaixo do mesmo teto, com a mesma educação dos pais, comendo a mesma comida, falam da infância de formas diferentes, né? A memória já tem essa invenção. Então até a biografia seria um pouco... Ela já não seria tão fiel, certamente. Mas no caso dos Malaquias, enfim, inclusive vai para o realismo mágico, que é realmente uma fuga completa da realidade. Fue hermosa la iniciativa del Círculo de Lectores de propor este premio. Fue muy hermosa la generosidad de José Saramago de, sí señor, ofrecer su nombre para este premio, y hoy estamos rindiendo una homenaje a José Saramago también, aparte de Andrea del Fuego, sobre todo Andrea del Fuego. Hay muchos creadores, es decir, y cada creador crea su obra, cada creador que cada mañana se levanta y levanta do chão una escultura, una pintura, una partitura, un libro. Pero entre ellos estaba José Saramago, era un principal, era noso, era uno como nós. Acho que o prémio, de alguma maneira, prolonga também a memória de José Saramago. E se já tinha prolongado a vida de José Saramago na literatura, porque era uma homenagem também ao Prémio Nobel, eu acho que agora nos sentimos também todos portugueses, mais ligados ao prémio,
porque prolonga, digamos, a obra e a memória de José Saramago. É uma obra muito interessante, é a história, no fundo, de uma desgraça familiar que atinge vários irmãos, cujos pais morrem fulminados por relâmpago, e desgraça é essa que vai perdurando ao longo da história, em várias modalidades, digamos assim, portanto, uma existência, de algum modo, mísera e mesquinha, para usar uma expressão camoniana, mas também com alguma poética, porque são irmãos que procuram resistir, desde muito pequenos, a essa corrente adversa, e vão procurando amparar-se, embora no fim haja um desencontro trágico entre um deles e uma irmã, que passam ao lado um do outro sem saberem quem são, porque já não se vêem há muitos anos. Eu acho que há um lado de oralidade neste livro, que de algum modo é uma homenagem ao José Saramago. Não tem nada a ver com o tipo de oralidade que o José Saramago cultivava, mas é um tipo de registro, por um lado seco, mas por outro lado com muitos flagrantes da fala coloquial, que o torna muito interessante. É uma narrativa enxuta, sóbria e ao mesmo tempo breve, mas em que transparecem estes problemas todos num universo rural de Minas Gerais, uma zona muito afastada dos meios urbanos e, portanto, com uma aspereza que me parece também ser uma das características do desenho das personagens deste romance. E nós ficamos a aguardar a publicação de Os Malaquias, de Andrea Del Fuego. Amanhã regressamos com mais novidades. Até lá, boas leituras. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.